A crucificação era praticada em todo o Império Romano, com muita crueldade e desrespeito às suas vítimas, geralmente escravos ou estrangeiros encrenqueiros. Normalmente, se fixava uma placa na cruz explicando a natureza da sentença dos condenados à morte. Esta é a história de como uma execução realizada numa província remota do Império Romano se tornou a imagem central do cristianismo. Esta também é a história de como Constantino, o primeiro imperador cristão, mudou a face do mundo ao trazer de Jerusalém o que alguns acreditam ser a verdadeira cruz em que Jesus foi crucificado. E, surpreendentemente, é também a história de como um pedaço daquela cruz, a placa com o nome de Jesus, pode ter sobrevivido 2000 anos. Em busca da verdadeira cruz. Igreja de Santa Croce, Roma. Por 700 anos, a Igreja de Santa Croce, em Roma, vem guardando uma pequena placa de madeira com a escrita quase apagada. Apesar de ter sido considerada por muitos estudiosos como uma falsificação medieval, um historiador acredita que ela possa ser, na verdade, uma peça do Titulus, a placa afixada sobre o Cristo crucificado com a inscrição sarcástica ditada por Pôncio Pilatos: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Se ele estiver certo, este é um objeto de inimaginável importância. Deve ter havido uma descrição na cruz de Jesus. Este era um costume romano quando alguém era crucificado, de acordo com a lei romana. A razão para a punição devia ser indicada numa peça de madeira ou coisa assim. Como historiador, posso dizer que todos os argumentos, todas as indicações que pudemos aprender e coletar têm nos levado à conclusão de que não se trata só de uma lenda ou de um mito, mas é história. O professor Carsten Tiede é um especialista em linguagem e textos bíblicos, e é com base nestes textos que ele faz suas afirmações. Os relatos bíblicos da crucificação de Jesus de Nazaré mostram uma execução romana típica. Era uma morte com sofrimento excruciante, mas comum no Império Romano. Muitos estudiosos acreditam que Jesus tenha sido crucificado, e historiadores contemporâneos têm confirmado ser a crucificação um evento historicamente verificável. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. O credo niceno contém a essência da fé cristã desde 25 depois de Cristo. Desde então, ele vem sendo repetido em milhares de igrejas ao redor do mundo, em muitas diferentes línguas. As palavras familiares do credo fazem referência a uma figura histórica, Pôncio Pilatos. Foi também crucificado em nosso favor por Pôncio Pilatos. Crucifixus etiam pro nobis sub Pôncio Pilato. Stavros rendat per imonium Pontiu Pilato. Crucificado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos presidiu centenas de execuções na distante província da Judéia. E ele entrou para a história como o homem que sentenciou Jesus de Nazaré à morte. Essa velha e gasta peça de madeira, trazendo uma das mais poderosas palavras da Bíblia, só foi tirada de seu estojo 4 vezes nos últimos 600 anos. O Vaticano não permitiu nenhuma análise científica, como, por exemplo, a datação do carbono para estabelecer a idade exata da madeira.
Mas, baseado em evidência textual, o professor Tidd acredita que ela foi escrita sob as ordens de Pilatos no dia da crucificação. Para Carsten Tidd, esta é uma janela para um momento da história, um momento que transformou o mundo para sempre. Convém lembrar que isso é história romana. O homem que crucificou Jesus era um governador romano. E a inscrição na cruz de Jesus era uma inscrição romana. Tudo isso é parte não só da história do cristianismo, mas é parte da história romana. Sendo assim, é uma história legítima que estamos tentando seguir. Aqui em Jerusalém, no Museu John Rockefeller, podemos encontrar evidências da mesma época, século I, 80 anos antes de Cristo. Este foi exatamente o período de Jesus, da crucificação. Então vamos observar as letras, sentenças inteiras, que nos dão uma ideia do tipo de escrita, do estilo de escrita que mais se assemelha àquilo que se vê no Títulos. E assim podemos datar o Títulos, a escrita naquela peça de madeira. Antigos manuscritos possuem diferentes estilos pelos quais os especialistas podem datá-los. A escrita no Títulos fez com que Tidd acreditasse ser esta uma parte da cruz de Jesus trazida a Roma sob as ordens de Constantino o Grande, o primeiro imperador cristão de Roma. O historiador Matthew d'Ancona é coautor do livro Em Busca da Verdadeira Cruz, com Carsten Tidd. Carsten Tidd já fez muitos trabalhos importantes. Inclusive, conseguiu redatar um fragmento de um manuscrito do Evangelho de São Mateus como sendo dos anos 60 d.C., século I, o que mudou os rumos dos debates sobre a origem do Evangelho. Então, ao estudar o Títulos, ele já era considerado um especialista mundial estabelecido e admitidamente controvertido. Nenhuma área de estudo tem se mostrado mais controvertida do que as relíquias bíblicas. Martin Biddle é um professor de arqueologia medieval da Universidade de Oxford e um especialista mundial na tumba de Cristo. O principal nesse caso, quando se tem relíquias assim, é que elas podem ser objetos reais e válidos para estudo. Elas são extremamente interessantes, sejam elas o sudário de Turim, ou sejam elas o Títulos da Santa Croce, elas são objetos de estudo reais. Mas é preciso abordá-los com, como posso dizer, com uma certa dose de ceticismo. E partir exatamente daquilo que já se sabe e fazer uma bateria de testes para se determinar o que poderiam ser. Desde a Idade Média, muitas relíquias falsas vêm sendo manufaturadas e mantidas em igrejas do mundo todo. A maioria desses objetos não apresenta nenhuma base histórica. Entre eles estão milhares de peças de madeira, assim como esta peça em Santa Croce de Roma, que se acredita ser parte da cruz do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. A existência de tantas relíquias duvidosas é a razão do Títulos nunca ter sido investigado pelo Vaticano. Para afirmar que isso poderia ser parte da verdadeira cruz, é preciso investigar como a relíquia foi trazida para a igreja de Santa Croce. A igreja relata a árdua jornada feita por Helena, a mãe do imperador romano Constantino, à Terra Santa, onde no ano 306 ela teria achado a cruz verdadeira em que Cristo foi crucificado. Ao longo dos séculos, a jornada de Helena foi se tornando uma lenda, mas Carsten Tidd acredita que por trás desses mitos devem existir verdades históricas. A igreja de Santa Croce esconde um segredo. Parte dela é uma estrutura romana muito antiga, e atrás da igreja estão os restos do Palácio de Helena. E foi bem aqui, para este lugar, que ela trouxe parte da cruz verdadeira e o Títulos. O fato daqui ter sido o Palácio de Helena faz com que aumente a convicção de Tidd do Títulos não ser apenas mais uma relíquia duvidosa, mas sim um artefato histórico e o resultado da jornada de Helena. Aqui mesmo na igreja, a descoberta por Helena da verdadeira cruz está representada por afrescos bem acima do altar. Apesar dela estar com 80 anos, ao fazer sua jornada para Jerusalém, ela aparece como uma mulher jovem, fazendo com que